Hoje o nosso assunto é ele, meu amigo, que voltou a ganhar os holofotes dos nossos desinformadores de plantão, né? Mas é uma luta antiga e constante dos povos indígenas. Essa semana voltaram a falar do nosso famoso marco temporal das terras indígenas. Então vamos ver em que pé que tá esse assunto e os greatest hits das mentiras com esse tema, porque com certeza essa semana seu pai, seu tio, seu porteiro, seu amigo, seu irmão recebeu alguma fake news relacionada a esse tema. Esse jornalzinho aqui é para cortar inteiro e mandar no grupo do Zap, mandar pro tio defensor do agronegócio, espalhar a palavra por aí. Então vamos lá, o que tá rolando? A gente já tem alguns programas sobre isso, dá uma conferida lá para ver como é que ficou, e agora tem duas coisas principais rolando. A primeira é o julgamento do STF sobre o tema, que vai ser essa semana. E como é que ele tá? Vamos lá. Ele tá paralisado desde 2021 e nesse momento os votos dos ministros contam um placar de 2-1. 2-1. O ministro Edson Fachin e o Xandão votaram contra o marco temporal e o ministro Nunes Marques aqui votou a favor. E essa pausa fez com que o Arthur Lira aproveitasse e tentasse passar um projeto de lei regulando o assunto via Congresso Nacional. O PL 490, um projeto de lei que repetidamente apontado como inconstitucional pelo Ministério Público Federal. E mesmo assim, ele foi aprovado na Câmara. Chegou no Senado e o assunto travou. E só o fato do STF julgar enquanto a matéria está no Senado é o bastante para o povo da internet dizer que o STF está passando por cima do Congresso e quer legislar sobre o tema. Caso o marco temporal seja derrubado, a quantidade já demarcada de terras indígenas será dobrada e isso será o fim da segurança alimentar no Brasil. Vai acabar com o agro. E não vai acabar com a comida a demarcação de terras indígenas. Toda a população indígena do Brasil inteiro, corresponde a 1,6 milhão de pessoas, de acordo com o último censo. É um pouco menor que a população de Curitiba. Isso sem contar as terras não agricultáveis das terras indígenas. A gente está falando de um percentual ínfimo do território. E o marco temporal é matéria constitucional, e sim, o STF tem competência para julgar. Mas quais são as principais mentiras que rolam por aí sobre o marco temporal das terras indígenas? Vamos lá. Mentira número 1. Se não aprovar o marco temporal, o agronegócio acaba. Rosa Weber também pretende retomar o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o que Bolsonaro, por exemplo, falava, pode tornar o território brasileiro, território nacional, o agronegócio, inviabilizado, pois absolutamente grande parte do território nacional passaria a ficar em territórios indígenas. Bancada do agro estima prejuízo em 42 bilhões de dólares nas exportações se o marco temporal for derrubado pelo Supremo. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Isso aí, esses foram o Cleiton Basso e o pastor Sandro Rocha, que juntos têm 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, desinformando a galera e ninguém faz nada. Desinformação ocorre, nada acontece, feijoada. Dos 728 processos de demarcação formalmente iniciados pela FUNAI, quase 67% já foram concluídos. Sobram só 240 pedidos para o Brasil inteiro. E sobre o discurso que demarcar novas terras indígenas travaria o avanço do agronegócio, os números do Instituto Socioambiental mostram que 7 dos 9 principais estados voltados para o agronegócio têm um percentual de territórios ocupados por terras indígenas que não passam de 1%. Esse número só é maior no caso específico do Mato Grosso, onde o percentual de terra indígena chega a 16%. E mesmo assim, o Mato Grosso é o estado líder de produção do agronegócio. Mentira número 2, se não aprovar o marco temporal, vai ficar mais fácil demarcar terras indígenas. E se derrubarem o marco temporal, a coisa vai ser muito pior. Vai ser muito mais fácil demarcar terras indígenas. Não vai ser muito mais fácil demarcar terra indígena não, caso o marco temporal não seja aprovado. O marco temporal não muda a forma e as etapas do processo pelo qual passa a demarcação de terras indígenas. As etapas são e continuarão sendo as seguintes. Um estudo de identificação de terra indígena, só isso leva meses. Depois 15 dias para aprovação e publicação do relatório pela FUNAI. Depois mais 90 para um contraditório, alguém que quiser contestar alguma coisa. Se tiver tudo bonitinho, mais 60 dias para encaminhar esse processo para o Ministério da Justiça. Depois, o Ministério da Justiça tem mais 30 dias para mudar e editar uma série de coisas que simplesmente podem travar o processo. E só se tiver tudo muito bonitinho, mesmo arrumadinho, o presidente tem mais 30 dias para homologar. São de 7 a 8 meses, se tiver tudo perfeito, tudo certo, e contando que todos os funcionários públicos brasileiros cumpram todos os seus prazos rigorosamente em dia, que a gente sabe que é o que acontece.
Isso sem contar o tempo de elaboração do primeiro estudo. É chatão. O que nos leva à mentira número 3. Vai ter muita terra para pouco índio. O que eu estou dizendo é o seguinte, para cada índio você tem mais de 1 km² de terra protegida. Só para você ter ideia do quanto de terra indígena a gente deixa na mão desta outra sociedade. Segundo o Instituto Socioambiental, a demarcação de terras indígenas ajuda a proteger o meio ambiente. A gente já está careca de saber que é o latifúndio que ocupa terras sem pessoas, muitas vezes com pasto, e ainda desmata para isso. E a mentira número 4, se não aprovar o marco temporal, vai ter demarcação automática das terras indígenas. Segundo aos fatos, a rejeição ao marco temporal não levaria à aprovação automática de novos processos de demarcação, conforme explica a advogada Juliana Batista, assessora jurídica do Instituto Socioambiental. Para que um território seja demarcado, é necessário comprovar por meio de estudos técnicos, ambientais, antropológicos, que a população indígena possui vínculo histórico com o território que está sendo analisado, depende dele para o bem-estar, para a reprodução física e manutenção da própria cultura. O processo é definido em lei e envolve diversas etapas e vários órgãos, como a FUNAI, por exemplo. E temos a nossa mentira número 5. Se não aprovar o marco temporal, os indígenas vão protestar, porque eles gostam da lei como ela é hoje. STF vai montar telões para indígenas acompanharem julgamento do marco temporal. Só que lá não tem índio. Porque o índio não quer que seja mudada a lei. Eles querem a lei do jeito que está. Quem quer é o PT, PSOL e as ONGs. É porque esse negócio de gostar de ter direito é coisa de branco, né? Infelizmente, indígena parece que não tem essa coisa não pra ele, né? O cara acha que indígena gosta mesmo de apanhar, de ser expulso de terra. O negócio de ter as coisas, conseguir... Essa ideia de que indígena quer a lei como tá é um grande clássico da desinformação. Bom, agora você já sabe tudo sobre esse tema. Defenda os povos indígenas, defenda a demarcação de terra sem medo. Use o que você aprendeu aqui e vigia, irmão, porque você sabe que mentira tem preço.